Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Márcia. Eu tô com dificuldade para te escutar, não tô tendo seu retorno, Márcia. Como, Danilo? Eu não tô tendo seu retorno, eu não tô conseguindo te escutar bem. Tem algum problema na nossa comunicação. Não me ouve? Isso, não estava te escutando, agora parece que voltou. Eu só vou lhe pedir para você também, que eu estava ouvindo você muito baixinho, para falar um pouco mais perto do microfone, mais alto, tá? Ok. Pois é, Danilo. É difícil, né? É difícil para a mulher processar e aceitar um diagnóstico de câncer de mama. Né? Essa paciente pode ficar também em presa, ou tirar esse questionamento sobre a vida, sobre a doença, sobre a morte. Como o câncer afeta a saúde mental? Câncer de mama. Afeta de diversas maneiras, Márcio. A gente vê que existe um impacto muito grande na feminilidade, um impacto enorme na imagem corporal, na sexualidade. Afinal de contas, Márcia, a doença é uma perda de controle sobre o corpo. Então, com isso, a gente tem um impacto muito grande na medida em que o corpo se coloca ali como um palco para a expressão das dores daquela psique, né, daquele psiquismo, daquela mente. Então, existe ali uma circunstância muito grave que está sendo vivenciada e emocionalmente é difícil você lidar com o câncer, ainda mais com a possibilidade do morrer, né? A coisa do fato de ser um câncer é difícil de lidar. Danilo, uma outra pergunta também. Aspectos psicossomáticos e emocionais podem influenciar no surgimento, na cura, na incidência também do câncer de mama? Sim, Márcia, sim, com certeza. A gente vê que as emoções têm uma relação muito forte com a questão da imunologia. Inclusive, existe uma ciência, de certo modo, recente, se a gente falar em termos de história das ciências, não é uma coisa muito longeva, né? O fato de que a gente estuda a chamada psiconeuroendócrino-imunologia, que vai apontar que as emoções impactam diretamente na nossa imunologia. Uma coisa que é interessante para a gente perceber é que situações de alto estresse, situações em que a pessoa vivencia momentos angustiosos na vida, que vão levar, por exemplo, a traumas psicológicos, isso tudo vai impactar, por exemplo, logo de cara no índice de cortisol. A pessoa vai ter uma quantidade de cortisol maior circulando no seu corpo, e isso por si só já vai influenciar no surgimento de neoplasias em geral. E com relação ao câncer de mama, isso fica ainda mais claro. Quando tem muito cortisol no sangue, muita adrenalina, a gente vê que isso vai impactar na proteína P53, que é responsável por fazer com que as células doentes, as células cancerígenas, sofram apoptose. Então, se você impacta nesse processo, as células não morrem. E aí elas... Márcia? Danilo, ela caiu, mas continue que até eu ligar para ela. Pode seguir, ok? Pronto, ok. Vai, tá aberto. Ok. Então, desculpa, como eu estava falando, a quantidade de cortisol por conta da emoção, por conta do estresse, acaba sendo muito alto, e isso gera um impacto na apoptose das células doentes. Ou seja, as células doentes não morrem e começam a se proliferar por conta desse padrão emocional, sem nem contar aí também a situação de que a quantidade muito grande de adrenalina no sangue faz com que você tenha um decréscimo das células NK, que são as natural killers, são células do nosso sistema imunológico que acabam sendo
as grandes seguranças, as policiais ali do nosso sistema imunológico que matam as células cancerígenas. E aí, se você não tem essas células, um tumor, por exemplo, não vai ser debelado desde seu início e pode se proliferar, inclusive entrando em metástase, à distância, inclusive, né? Então a gente vê que é algo que impacta diretamente o padrão emocional na necessidade aí de que a imunologia fique bem, a gente precisa ter padrões emocionais bons também. Aí tem alguns estudos interessantes que vão falar também, Márcia, com relação ao fato de que a mama tem um significado emocional, né? Existe um símbolo na questão da mama. A mama representa muito a questão do cuidado. A gente vê muito, eu vejo isso na clínica, eu vejo isso no consultório, quando eu atendo uma mulher que tem ou teve câncer de mama, muito frequentemente ela tem uma relação de mãe simbólica com alguém, de ser cuidadora de alguém, apesar de que não seja mãe realmente, não há ali uma maternagem. Às vezes acontece dela também ter um problema com a sua própria mãe ou quem fez esse papel na vida dela. Ou seja, lidar com maternagem em geral pode se manifestar aí nesse palco de expressão das dores, que é o corpo, dessa maneira, através do câncer de mama. Fora alguns estudos antigos, inclusive, que falam que pessoas com dificuldade para perdoar têm uma predisposição maior a desenvolver câncer de mama. Então, isso aí já é realmente um aspecto importantíssimo para a gente perceber que padrão emocional faz toda a diferença. Como, Márcia? A gente, na nossa vivência, vai vivendo cada vez mais, vai percebendo isso. Com certeza. Com certeza. Eu vejo isso na minha vivência clínica, né? Quase cotidianamente. Isso. Mas, Danilo, assim, falando, né, do diagnóstico, do câncer, quando a mulher recebe, né, esse diagnóstico, o instinto inicial tende a negar, né? A negar a realidade. E como se tratar esse impacto do câncer de mama na saúde mental da mulher? Porque o primeiro passo é a negação, né, Danilo? A gente vê que existem, geralmente a gente percebe isso, né, que são 5 grandes fases diante de uma situação como o câncer de mama, por exemplo, né? Diante de uma perspectiva de um luto, de uma perda, de uma expectativa de morte breve, a gente acaba reagindo com essas 5 fases. Geralmente, a gente tem das 5, pelo menos 2. E uma das mais frequentes é essa primeira que você falou, que é a questão da negação. A primeira negação, que é como uma defesa que a gente tem, que a pessoa nega a existência daquele problema, nega o câncer, não fala sobre o assunto, evita, procura desculpas para não aceitar a realidade. E aí, com isso, ela não muda a própria rotina, ela continua trabalhando, continua estudando, como se nada tivesse acontecido, continua com os hábitos que podem ser muito deletérios, como se nada tivesse acontecido. Isso é bem a característica da negação. A segunda fase é a raiva, que pode compreender desde as primeiras semanas até cerca de 6 meses que ela descobriu aquele diagnóstico. A pessoa fica geralmente inconformada, fica revoltada, se perguntando por que comigo. E é muito comum aí que a pessoa chore, que tenha distúrbio de sono, falta de apetite durante essa fase, isso é bem frequente. A próxima fase é a barganha ou negociação, que é o momento em que a pessoa tenta criar uma ficção de que a morte, por exemplo, é algo que a gente pode impedir, ou seja, ela começa a fantasiar que vai reverter o ocorrido, que vai ter um milagre, que vai ter uma grande mudança, uma guinada, e ela busca estratégias para tornar isso possível. A quarta fase geralmente tende a ser a da depressão, que é quando a pessoa percebe a realidade dura, que ela para de fantasiar com realidades paralelas e vai lidar com a realidade dura e vai ter um contato com o momento presente, vivendo uma profunda sensação de vazio muito frequentemente.
Aí nesse momento é uma hora de muita conscientização sobre o que está acontecendo com a pessoa. Muitas vezes a pessoa recorre ao isolamento e o relato de cansaço é muito frequente, é muito comum. Geralmente nesse momento da depressão a pessoa não acredita que vai sair desse estado de tristeza e de melancolia. E aí a última fase é a fase da aceitação, né, que é quando a pessoa consegue integrar aquela circunstância, quando essa nova realidade é enfim aceita, e então a pessoa passa a entender que o sentimento de superação faz bem para ela. Aí é uma fase que é necessária para que ela consiga reorganizar as ideias, que ela consiga confrontar o próprio esquema mental dela, e com o tempo a dor emocional, no caso do luto aí, da circunstância de readequação, vai desaparecendo e ela vai vivendo aquilo com serenidade. Então são essas as fases esperadas, como eu disse, geralmente a gente vive pelo menos 2 delas, apesar de que é muito frequente que a pessoa passe pelas 5. E aí, nesse momento, o profissional que vai atender essa pessoa, Marcelo, ele precisa entender em que fase ela está, o que ela está vivendo para poder conseguir, com esse olhar, trazer aquilo que ela necessita justamente naquele momento, para que ela consiga passar para a fase seguinte com leveza, com tranquilidade, com o mínimo de prejuízo possível. Você disse algo super importante, né? Tem que identificar em que fase a mulher está. Uhum. E assim, Danilo, além dos estigmas, né, acerca do câncer, de modo geral, o diagnóstico de mama pode acarretar, a gente sabe, como você falou há pouco, ansiedade, né? E isso por conta também da forma como a mulher se relaciona com o seu corpo. Imagino eu, né? Para boa parte das mulheres, a mama não é simplesmente uma glândula, né? Não é produtiva. A gente amamenta, mas na sociedade isso fez adquirir um valor simbólico, né? De fertilidade, de amamentação, de feminilidade, de sexualidade, de sensualidade. E de que forma se pode ajudar a mulher nesse sentido, a reencontrar a sua feminilidade? Nesse momento, mas é importante que a pessoa ela tenha uma possibilidade de reconstruir a própria imagem corporal, né? Primeiro que vai cair cabelo, vai ter realmente impacto na questão do bem-estar, né? Ela vai se sentir mal com o tratamento, ela vai se sentir triste, fraca, e isso precisa de um amparo, até porque alguns estudos vão apontar bem claramente que quando a pessoa vive um conflito emocional durante o tratamento, isso vai reduzir a possibilidade de cura. Então, olha aí como é importante o amparo emocional e o cuidado com a saúde mental dessa pessoa. Conflito emocional reduz possibilidade de cura e pior, Márcia, não é só isso, aumenta a probabilidade de recidiva. Ou seja, ela pode voltar a ter um câncer após ter obtido uma cura. Por quê? Porque existe ali um conflito emocional mantendo não apenas aquela bioquímica que eu expliquei agora há pouco, mas também os comportamentos, né, a questão do padrão emocional como explicação para esse comportamento. Existe uma coisa também que é importante que eu diga para que a gente saiba a respeito do que acontece muito frequentemente com a mulher com câncer de mama, que se chama alexitimia. Há muito tempo, mas eu lembro que eu já falei esse termo em uma entrevista no seu programa, e eu volto a falar dele, que eu acho que é importante a gente falar desse termo. Alexitimia é a dificuldade de colocar em palavras o que você está sentindo. É aquela história, né? Quando a boca cala, o corpo fala. Você não consegue colocar em palavras a sua dor emocional, então a sua dor emocional aparece de uma outra maneira. Aparece através do seu organismo. Então, uma coisa que faz toda a diferença no cuidado emocional da mulher com câncer de mama é ajudá-la a simbolizar a sua dor.
ajudá-la a verbalizar e a colocar verdadeiramente de uma maneira que ela consiga traduzir o que ela está vivendo sem precisar utilizar as células do corpo. Porque o câncer de mama é uma doença realmente muito prevalente, né? É a segunda causa de morte entre mulheres, né? Falando de cânceres. O primeiro é o CA de pele não melanoma. E o câncer de mama, atualmente, na verdade, em 2015, né? O estudo fala disso em 2015. São 13,68 óbitos a cada 100 mil mulheres no Brasil. É uma quantidade alta, se a gente parar para fazer o cálculo e comparar, e a gente vai precisar ver aí nesse caso que realmente precisamos de uma cultura de cuidado. Uma cultura de cuidado. A gente muito frequentemente vem com uma ideia bem intencionada de dizer, você é guerreira, a mulher batalhadora, etc e tal, mas às vezes sem querer nessa nossa fala a gente está calando a possibilidade de que a pessoa expresse suas fragilidades e suas dores. É verdade, é verdade. Grande verdade, Danilo. Danilo, eu recebi uma mensagem de Edna, nossa amiga ouvinte. Ela disse que ela teve uma amiga que estava passando por um momento difícil quando descobriu o caroço na mama, não quis fazer o tratamento e acabou indo a morrer. Ela ficou na negação, né? Isso. No caso, aí realmente ela se fixou naquela fase e acabou se negando a possibilidade de se cuidar. Possivelmente, Márcia, eu não sei exatamente quem é a pessoa, não posso estar dando diagnóstico a essa distância ou qualquer coisa do tipo, mas é preciso saber aí se não houve um problema de um transtorno de humor, como por exemplo uma depressão ou algo nesse âmbito que justifique essa negativa, tá? Então, por isso que é importante que um profissional de saúde mental capacitado, gabaritado, possa ter esse olhar para ajudar essa pessoa a perceber o que está acontecendo realmente e dar o suporte para que ela consiga passar por essa dor que não é fácil. Você colocou uma questão tão séria, né? Da verdade, você chama ela de guerreira porque ela passou, mas você não sabe como aquela pessoa realmente, como está o coração daquela pessoa, como as emoções. Então, é como ela está fragilizada, né? E aí para de cuidar dela, porque ela é uma guerreira. Isso é muito doloroso, dolorido. É preciso que a gente humanize, né? Porque senão a gente fica numa perspectiva de que mulher guerreira é super-heroína e que vai fazer e acontecer e não dá direito a ela de viver sua fragilidade, de viver a sua dificuldade, de viver sua fraqueza, de viver suas angústias. Então é por isso que é importante a gente tomar cuidado com essas falas prontas que, por mais que sejam bem intencionadas, acabam calando a dor das pessoas. Lúcia mandou aqui uma mensagem para a gente. Ela diz assim: boa tarde, Danilo, o acompanhamento psicológico deve ser feito desde o diagnóstico para ajudar a lidar com a situação, não é mesmo? Lúcia. Exato, Lúcia. A gente vê, Lúcia, que na verdade o que acontece é que muitas vezes essas pessoas não têm acesso à questão da possibilidade do cuidado em saúde mental, do acompanhamento psicológico, da terapia ocupacional, né, do amparo ali com relação à sua questão emocional. Um psicólogo, um psicoterapeuta, um psicanalista não tem essa possibilidade. E isso é algo que a gente precisa realmente, inclusive, ficar muito atento na escolha dos nossos políticos, para que haja vontade política, para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de cuidado que é absolutamente essencial. A gente precisa também levar em consideração que algumas pessoas, como reação natural, por conta da fase inicial, que é muito frequentemente a de negação,
podem não querer esse tipo de amparo. E aí cabe à equipe de saúde que está cuidando dessa pessoa, né, inclusive o profissional médico, que insista, que sensibilize para que essa pessoa tenha esse tipo de amparo, não somente a pessoa, mas as pessoas que estão também no entorno dela, que também sofrem. Então, é absolutamente essencial esse cuidado das emoções. A gente não pode mais dissociar esse corpo. Ou a gente cuida das duas coisas, ou a gente não está cuidando de nenhuma, né? Na realidade, não. É aquela minha frase, né, Márcio? Não existe saúde sem saúde mental. Não existe mesmo. Deixa eu ver se eu mandei aqui mais essa mensagem. Senhora Lúcia, ela pergunta: Danilo, a negação é autoproteção? Ela deve ter chegado agora. Estão chegando. Mas ela pergunta: a negação é autoproteção? É porque a pessoa, na verdade, está vivendo um viés de interpretação, a gente fala assim em termos de cognição. Ela está vivendo aquilo e ela diz, não, eu não tenho isso não. É tipo assim, ter isso vai impactar muito no meu dia a dia, vai impactar muito na minha personalidade, vai exigir de mim uma mudança muito intensa. E para mim é mais cômodo simplesmente dizer que eu não tenho isso e ponto final. E aí eu vivo uma distorção cognitiva, que é justamente essa negação. Eu vejo a coisa, mas eu finjo que não vejo, eu digo que não vejo, eu nego a ver, nego a encarar aquela situação de certo modo, porque isso me faz sofrer, né? Então, isso me incomoda, isso me convida a mudanças que eu não quero fazer. Então, por isso, eu acabo levantando esse mecanismo de defesa do ego chamado negação, que é basicamente jogar a sujeira para baixo do tapete. É verdade. Obrigada, Vera Lúcia, também. Lúcia, Edna está complementando a informação que ela viu. Ela disse que foi muito sofrimento, porque ela era maltratada pelo marido, houve uma separação. É mais complicado ainda, né, Danilo? Sim, com certeza. O contexto... Viveu outro sofrimento, né? O contexto aí ao redor faz toda a diferença, né? A gente vê que se a pessoa tem um contexto que gera estresse, um contexto que gera angústia, um contexto que gera emoções vivenciadas de maneira negativa, aquilo ali vai piorar tudo, vai aumentar o nível de cortisol no sangue, né? E isso vai levar a mais problemas, inclusive um agravamento. É por isso que a gente vê alguns quadros da pessoa acabou de ter o diagnóstico e aí o desenvolvimento vinha lento, quer dizer, a gente infere que vinha lento, e aí de uma hora para outra parece que aquilo se desenvolveu de maneira bastante agressiva. Quando a gente vai ver, é porque os níveis de estresse estão lá em cima, e obviamente que isso influencia drasticamente na proliferação das células cancerígenas. A gente entende cada vez mais, né? A gente tem que viver com o mínimo. Eu digo que às vezes a gente quer o equilíbrio e não consegue, pelo contexto, né? Inclusive, a gente não pode sair, mas pode se blindar um pouco do mínimo de equilíbrio que a gente possa ter, né? Com as nossas emoções. Esse cortisol vai trazer consequências, né? Para a gente, não só emocionais como físicas. Então a gente tem que procurar isso, né? Cada vez mais um equilíbrio. Com certeza, a gente precisa muito de equilíbrio. Infelizmente, a gente vive dentro de uma cultura que nos impele a negar até o direito a viver um momento de prazer, uma coisa de lazer. A gente, às vezes, não tem isso e aí vai empurrando com a barriga. E aí, quando vê, parece que a doença é meio que um jeito de dizer assim, ó, ou você para, ou o corpo não aguenta.
Então é meio que um símbolo, né? A questão de que, como eu disse logo no começo, né? A doença aí no caso é uma perda de controle sobre o corpo. E a gente fica desesperado, que a gente vai ter que ter controle sobre tudo. E não funciona dessa forma. É verdade, Danilo. Eu uma vez ouvi de uma amiga que assim, disse ela, estou indignada, mas não foi querendo criticar, nem julgar ela, mas ela me disse que ela estava tomando uma folga por mês, ela conseguiu isso para ficar em casa. Porque ela tinha família, trabalho, sabe? E ela, essa tarde que ela estava sozinha em casa, ela se sentia culpada quando ela deitava, assim, assistia um filme, ia ler um livro, ela se sentia culpada como se ela estivesse fazendo algo errado. Você acredita nisso? Mas isso é mais comum do que o que a gente imagina, viu, Márcia? Eu ouço muito isso no consultório, muitas pessoas relatam isso. Algumas dizem assim, ó, tenho dificuldade, porque quando eu chego em casa, eu quero ficar de bobeira, vendo bobagem na TV, zapeando rede social do celular, e é como se eu sentisse necessidade de compensar que eu fiquei o dia todo fazendo uma coisa que eu não gostava, e aí eu quero fazer isso, só que eu sinto culpa inclusive porque com isso eu vou dormir mais tarde, acordo cedo, e isso impacta em mim, e aí no outro dia repete novamente, igualzinho essa situação, e aí fica preso nesse ciclo de repetições, de angústia, porque está constantemente se culpando, e aí dentro de um padrão emocional negativo que vai propiciar surgimento de transtornos em geral, né? Então é preciso que a gente tome muito cuidado. Danilo, a gente vai rapidinho, são 13 horas e 40 minutos, a gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Até já. O verão batendo na porta, voltando com tudo, e olha só quem tá na área, Domingo é Meia! Aquela praia no domingo só precisa pagar meia, e o baba domingo também é na meia. Pra encontrar o crush, paga meia! Até o almoço na casa da sogra é meia passagem. Domingo é meia, metade do valor da passagem, pro domingão fica completo. Prefeitura de Salvador. Obrigação PL, republicanos. Tudo o que a mídia não mostra, a gente mostra pra você. Com Bolsonaro, o Brasil está mais seguro. Bateu o recorde histórico na redução da taxa de homicídios. Recorde no número de armas ilegais apreendidas. E em 4 anos apreendeu mais de 1.000 toneladas de drogas, batendo recorde também no número de apreensão de drogas. E tem mais segurança por aí. Bolsonaro vai reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos e acabar de vez com a saidinha dos presos. O futuro é mais seguro com Bolsonaro. Não dá pra continuar com esse governo. Não, a gente tem mudança. Demora mais tempo, já morreu na regulação esperando. O índice de criminalidade aumentando muito. Muito cheio de ladrão, muito ladrão roubando aqui. A educação não mudou nada, a educação piorou. Mas a gente quer gente nova. Na Bahia não tem outro não, só neto mesmo. Agora é ACM, né? Depois de 16 anos do mesmo grupo no poder, o povo da Bahia quer mudança. E a mudança está no 44. A Neto prometeu reduzir o IPTU em Salvador. Vamos reduzir PTU e ISS. A CM Neto não cumpriu a palavra. Pelo contrário, realizou o maior aumento de IPTU da história. Hoje nós podemos dizer que o IPTU de Salvador é imoral. Eu buscando segunda renda, eu trabalho à noite, viro à noite. Foi um sonho que se tornou um pesadelo na minha vida. Em campanha, ele promete tudo. Na prática, é diferente. Dá para confiar. Já é notícia. 4 em cada 10 brasileiros estavam negativados em setembro. São mais de 64 milhões de consumidores com dificuldade de pagar as contas. O levantamento é da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e do SPC Brasil, um novo recorde da série histórica da pesquisa realizada há 8 anos. No último mês, o volume de consumidores com contas atrasadas
cresceu 11,17% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na passagem de agosto para setembro, o número de devedores cresceu 0,93%. A especialista em finanças da CNDL, Merula Borges, explica que o desemprego diminuiu, mas a renda segue insuficiente. Apesar do desemprego ter caído nos últimos tempos, esse movimento de queda ainda não foi suficiente para reverter completamente as perdas dos últimos trimestres. A inflação caiu, mas o preço dos alimentos continuou subindo. Isso ocupa muito espaço no orçamento das famílias, especialmente aquelas com uma renda menor. E aí fica difícil mesmo fechar o orçamento no final do mês e ter condições de pagar todas as contas. O número de devedores com participação mais expressiva no Brasil em setembro está na faixa etária de 30 a 39 anos, bem dividida entre homens e mulheres. O levantamento de reincidência do SPC Brasil aponta que, em média, o consumidor leva cerca de 10 meses para sair da inadimplência. A entrada de recursos de 13º na economia, assim como a contratação de mão de obra temporária para o fim de ano e a bandeira verde no preço da energia em dezembro, podem ajudar a amenizar esse cenário de inadimplência. Mas aí o consumidor precisa ficar atento e priorizar o pagamento das dívidas para não cair nas tentações das compras de fim de ano. Procurar reunir todas as dívidas em um só credor para facilitar a negociação e aí conseguir traçar um plano para sair dessa situação de inadimplência. Cada consumidor negativado deve, em média, R$ 3.688. Mais da metade das dívidas são com bancos, seguido de água e luz. Em outra direção, as dívidas com o setor credor de comunicação e comércio apresentaram uma queda no total em atraso. Para todos os indicadores, considera-se que uma dívida é a relação de um credor com um devedor, mesmo que esse credor tenha incluído vários registros desse devedor junto ao SPC Brasil. Produção e reportagem, Alexandra Fiori. Márcia Medusa. 13 horas e 45 minutos, volta, estou conversando com o Danilo Cruz, falando com a Clínica Lume, é escritor, é palestrante, é professor, estamos falando sobre como cuidar da saúde mental das mulheres com câncer de mama. Então, se você quiser participar, fazer alguma pergunta, o telefone fica 3227-6666, ou você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, é o 99386-6168. Antes de voltar com o Danilo, eu queria dizer que hoje, 21 de outubro, é aniversário do cardeal arcebispo Salvador e Primaz do Brasil, no Sérgio da Rocha. Juntamente com toda a igreja, agradecemos a Deus pela vida de vocês. Pedimos ao Senhor do Bonfim que o abençoe e o ilumine sempre para que a vida do nosso cardeal arcebispo seja manifestação do seu lema total. Tudo na caridade. Dom Sérgio, acolha nesse dia o carinho de toda a família Celso e o nosso feliz aniversário. Danilo, nós temos aqui, a Eliette mandou aqui uma mensagem pela cidade, ela dá boa tarde a minha, a Jeová e a Danilo e aos ouvintes. Danilo, saúde mental do ser humano, independentemente do sexo ou da doença, tem piorado diante da realidade que estamos vivendo na política, fake news, fofocas, etc. Sim, com certeza tem. Ela diz assim, esses fatores podem fazer surgir algum tipo de doença, de câncer. Sim. A verdade é essa, né? É uma situação como a gente está vivendo atualmente, é uma situação em que há uma cultura de polarização, existem tendências a ataques mútuos. Eu atendo pessoas de ambas os espectros da política, né, Márcia? E aí eu vejo que para ninguém tá bom. Para ninguém as coisas vão bem. Então todos os dois lados estão sofrendo, existe muita angústia, as pessoas estão muito apreensivas, todo mundo está passando realmente por uma situação difícil. É interessante a gente ver que os ânimos estão acirrados, existe aí uma questão que a gente precisa realmente cuidar, porque a gente não está sabendo lidar com o diferente, não está sabendo lidar com o que discorda com a gente não está sabendo lidar com aquele que pensa de uma maneira diferente. A gente precisa aprender
a lidar com a alteridade. Isso aí é algo que faz toda a diferença. Então, esse clima emocional gera alterações. Aliás, a maioria dos estudos publicados a respeito da questão do câncer mostram a alteração de vários componentes na resposta imune em situações de estresse crônico e depressão. Então, se há estresse acontecendo, há um aumento de probabilidade de câncer. Então, isso aí impacta com certeza. E em se falando de saúde mental, eu tenho visto isso muito frequentemente. As pessoas estão angustiadas com tudo isso que está acontecendo em nosso país. E a gente realmente precisa, em alguns casos, como eu tenho visto, né, algumas pessoas estão tendo uma boa resposta a quê? Ao afastamento emocional dessa situação, desse panorama. Ou seja, tentar se afastar um pouco, tentar realmente respirar, pensar em outras coisas, buscar outras informações, que em tempos de algoritmos nas redes sociais a gente acaba sendo inundado, né, pela enxurrada de informações a esse respeito. Se blindar um pouco, né, Danilo? Danilo vai voltando. Além das mamas, né, que a gente sabe, o sofrimento das mulheres, né, com câncer, a queda de cabelo também, que é outro efeito colateral da quimioterapia, afeta, sem sombra de dúvida, a autoestima da mulher. Então, é importante que nós haja, né, Danilo, eu queria que você reportasse isso, um acompanhamento psicológico durante o tratamento, né, o tratamento de câncer. É imprescindível, né, porque a mulher precisa, aí, nesse caso, de todo esse suporte, porque primeiro que ela vai ter que ampliar um pouco, né, a visão a respeito de si, do seu organismo, para ela perceber que ela não é apenas aquilo que os outros estão vendo, ela tem mais coisa aí, porque senão a gente acaba reproduzindo uma visão de que ela tem que ter autoestima sempre alta, e isso, como a gente já falou em outras oportunidades, não é bom para a saúde emocional. A autoestima é para estar regular e não alta. A autoestima alta aumenta, por exemplo, o risco de acidente de carro, risco de violência. Então, a gente sabe que não é para ter autoestima lá em cima, não, gente. É para ter autoestima equilibrada, né? Isso aí faz toda a diferença. E aí, para que ela tenha uma autoestima equilibrada, ela vai precisar enxergar que o que ela está vivendo ali, quando a gente fala de um câncer, de uma doença crônica e, por vezes, de uma doença terminal, ela precisa tentar encontrar um sentido para tudo isso que ela está vivendo. Ela precisa perceber que aquilo pode ser só uma fase. Então, com isso, com esse alargamento das percepções, ela vai conseguir melhor lidar com essa circunstância de maneira que ela não fique aprisionada ao pensamento do outro a respeito dela, por exemplo, a admiração do outro a respeito dela, por exemplo. Então, ela vai ter a possibilidade aí de encarar de outra maneira e rever a questão do padrão com relação à imagem corpórea, né, a forma como ela se encara. Essa autoimagem faz toda a diferença. Autoimagem e autoestima, que são duas coisas que andam de mãos dadas. De mãos dadas. Eu recebi também duas mensagens. Uma mensagem de Mari elogiando você, né, que você está de parabéns, está sempre com as informações para nossos ouvintes, para a população. Obrigada também, obrigada, Eliette, pela sua participação também. E uma... Peraí, deixa eu ver aqui. Já estou abrindo aqui. Marina pergunta se você acha importante, Danilo, a paciente frequentar grupos de pessoas que passaram ou passam pela mesma experiência? Eu não escutei o final, Márcia, você pode repetir, por gentileza? gentileza? Ela pergunta se você acha importante a paciente frequentar grupos de pessoas que passaram ou passam pela mesma experiência. Entendi. Grupos de autoajuda, né? Sim, isso faz toda a diferença. Primeiro eu agradeço a generosidade, o carinho de Eliette, que sempre nos escuta, né, Márcia? E sempre de uma maneira muito generosa, muito carinhosa, traz contribuições ímpares, e hoje ela foi bem gentil com minha pessoa. Eu agradeço muito. E com relação à pergunta de Marina, faz toda a diferença quando você tem a possibilidade de ver que aquilo que você vive é algo que
outras pessoas também já viveram, isso impacta muito. A chamada ressonância, né? Como resvala em nós, como ecoa em nós a vivência do outro, a gente se sente muito mais amparado, percebe que a gente não está só no mundo, a gente se sente muito mais ali abraçado no nosso momento em que precisa de amparo, de auxílio. Então, o trabalho grupal pode fazer grande diferença. Inclusive, a psicoterapia de grupo pode ajudar, os grupos de autoajuda podem ajudar. Se você tem possibilidade de acesso a isso, faça, porque vale muito a pena você conseguir se sentir amparado ali junto aos outros e também perceber que você pode ajudar as pessoas que estão ali, porque a gente sabe que fazer o bem faz bem, né? Poder ajudar o outro é uma forma de se ajudar, e além disso também é interessante que a gente se lembre que no momento em que a gente ouve que o outro traz algo semelhante com que aquilo que a gente vive agora nesse momento, e a gente percebe como ele conseguiu suplantar, como ele conseguiu aprender com aquilo, o que ele amadureceu com aquela circunstância, isso reverbera em nossas almas, e isso é muito bom. Então, eu sempre recomendo. Danilo, a gente tem ainda 2 minutos. Aí eu queria, no fim, encerrar falando, né, com relação às famílias, como você chegou a enunciar isso, né? E, não somente a paciente, do acompanhamento, do acolhimento psicológico, mas as famílias também, né? Porque às vezes não sabem como lidar, né? Preparar para lidar com aquela realidade e ajudar de forma correta, não digamos correta, mas assim, de uma forma que não impacte, né? Também de uma forma negativa da pessoa que está passando pelo tratamento ou pelo diagnóstico. Concorda que essa terapia, essa ajuda à família é também primordial? Com certeza, eu sempre falo isso no consultório. Quando chega alguém com câncer, eu estou atendendo algumas pessoas com câncer, algumas com suspeita de câncer, eu sempre falo isso, né, que uma pessoa em terapia é a família inteira em terapia. Na verdade, não tem como a gente dissociar, às vezes, inclusive, Márcia, aquela doença específica é meio que um porta-voz, se a gente pode falar de maneira metafórica, da questão familiar. Existe uma questão familiar se manifestando através daquela patologia, através daquela doença. Então, é preciso que a família esteja engajada naquele processo de transformação e cura. Havendo uma abertura da parte do paciente, a parte do meu consulente ali, da minha consulente, eu vou, obviamente, sugerir que essa família esteja em acompanhamento, porque não dá para a gente dissociar as coisas. A família, aí no caso, sofre, e sofre muito com a situação aí da proximidade de morte de alguém que a gente ama muito, né? Com a angústia com relação àquela pessoa. Oi, Márcia. Estou me ouvindo bem. Ah, tá me ouvindo? Pronto. Então, o que eu estava dizendo, só concluindo, é justamente que a pessoa tem uma possibilidade de ter ali o amparo, o cuidado, porque muitas vezes ela tem, inclusive, dificuldade em ser cuidada pelo outro, por exemplo. E aí, quando essa família vai ter esse amparo, esse auxílio, ela vai entender a lógica do que está acontecendo por ali e vai poder ajudar da melhor maneira aquela pessoa que naquele instante necessita de ajuda e por vezes nega. Então, ter o amparo para toda a família é algo que faz toda a diferença. Toda a diferença. Danilo, eu vou... Miguel, Feiruta, boa tarde, para esse programa, que bom, viu? Eu vou me despedir de você, desejo um excelente final de semana, muito obrigada, até uma próxima, Danilo. Para você também, Márcia, um grande abraço e agradeço em nome da população por um espaço maravilhoso como esse para a gente falar de um tema tão importante. Perfeito, um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado aos ouvintes pela audiência, pela paciência.